Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a citologia mamária. Então, vamos exorcizar de vez lá o conteúdo do cérvico-vaginal, né? Que eu acho que vocês já devem ter se saturado, né, desse assunto. Mas aqui realmente no conteúdo de citologia clínica, essa parte da investigação através do Papa Nicolau, do preventivo, realmente é a parte que mais demanda, que é mais estudado na citologia clínica. Embora hoje você cresceu bastante a utilização dos conceitos da citologia para as outras áreas, né? Que na verdade sempre existiu. Mas, assim, os cursos hoje de farmácia, de biomedicina, que estão voltados para a citologia, é mais para a citologia ginecológica. Mas, é claro, a gente tem essas outras possibilidades aí, tem essas outras possibilidades de estudar citologicamente outros órgãos, outros tecidos, né? O que a gente vai ver hoje. Vai começar a investigar outros tecidos que não os tecidos que estão envolvidos lá com o aparelho gênito urinário ou o aparelho reprodutivo feminino. Deixa eu ver se eu acho a aula aqui. Pronto. Não sei se vocês já viram, eu postei, além de postar a aula, eu também coloquei lá para vocês uma atividade, tá? Essa atividade foi um capítulo de um livro sobre carcinoma de mama, vocês vão ler esse artigo lá, esse na verdade é um capítulo, uma parte de um capítulo de livro, e aí na semana que vem, vocês vão responder lá umas questões que eu coloquei, e na semana que vem a gente vai discutir. Inclusive, eu trouxe para vocês uma questão que ocorreu, por exemplo, com a Angelina Jolie, não sei se vocês já viram essa reportagem, não sei quantos anos atrás, na verdade, não me lembro muito bem, mas aí eu pedi para que vocês buscassem essa informação, que ela, eu não vou falar aqui porque eu vou acabar falando o que é, mas assim, Angelina Jolie acabou retirando uma das mamas, não sei se foram as duas, eu acho que foram as duas, para poder colocar o silicone, mas a justificativa foi por conta de um histórico familiar, né, de câncer. Aí eu quero que vocês tragam essa discussão para a sala e a gente vai abordar um pouco mais dos aspectos neoplásicos, né, do câncer de mama e a gente discute na semana que vem, certo? Bom, então, a gente vai começar falando desses padrões citológicos em órgãos específicos. Então, a partir de hoje, a gente vai abordar. A gente saiu então lá do cérvico, das estruturas cérvico-vaginais, e hoje a gente vai começar falando sobre a mama, tá? Semana que vem, se der tempo, se a gente conseguir discutir essa atividade que eu estou planejando, a gente termina falando sobre tireoide, tá? Que é um outro padrão também citológico que é muito utilizado e certamente vocês já ouviram falar que alguém já deve ter feito a punção da tireoide, né? É muito comum esse tipo de exame também. Bom, então a mama, nada mais vocês estão cansados de saber, né, o que é a mama, qual é a estrutura mamária, né, que na verdade é essa glândula, né, uma glândula exócrina. Por que é uma glândula exócrina? Todo tecido glandular, toda glândula, ela vai secretar algum produto, né? Quando esse produto ele é secretado para o meio externo, a gente chama de glândulas exócrinas, né? Por algum meio externo, uma cavidade. Então, a mama é um exemplo de uma glândula exócrina, porque a liberação daquele conteúdo, daquele produto, daquela glândula, vai para o meio externo, né? Através do mamilo e dos ductos lactíferos ali presentes naquela mama. Então, a mama, ela está presente, está situada, então, nessa parede anterior, né, do nosso tórax. Eu não sei se tem como a gente colocar para automaticamente as pessoas entrarem, porque toda hora eu tenho que ficar aqui aceitando a entrada. Então, essa mama, ela fica, então, nessa região anterior da parede torácica, né?
E a anatomia dela acontece de que forma, né? Então, na verdade, essa estrutura da mama, ela é formada basicamente, é uma estrutura lobular. Então, ela é dividida em lóbulos, que são os lóbulos mamários. Então, a estrutura funcional, ou seja, a glândula em si, a gente chama de são os lóbulos, né? Formado pelos lóbulos, que são essas estruturas aqui circulares, tá? Então, geralmente, uma mama feminina, né, a gente, claro, são duas, né, a direita e a esquerda, então, geralmente tem de 15 a 20 lóbulos cada mama feminina, tá? E geralmente, claro, mas claro, isso vai depender de uma mulher para outra, claro, da anatomia específica daquela mulher. Então, mas geralmente são de 15 a 20, tá? Então, além desse tecido funcional, que seria as glândulas, que são formadas, que vão formar essa estrutura lobular aqui, como vocês estão vendo aqui, nessa seta, o tecido glandular em formato de lóbulos. A gente tem também os canais lactíferos, né, que além do tecido glandular que vai formar os lóbulos mamários, a gente tem um sistema de ductos, tá? Seriam como se fossem canalículos que vão drenar todo o conteúdo dessa glândula que está sendo produzido aqui. E quem é o conteúdo dessa glândula principal? Quem é que sabe? O que é que qual é o produto dessa glândula mamária? Hein, gente? Quem é o produto da glândula mamária? Qual é a principal função da mama? Exatamente, o leite, né? Na verdade, a função da mama é essa, né? O tecido glandular que está presente lá na mama, o objetivo é a amamentação, né? Então, quando há lá o estímulo, né, principalmente lá pelo aumento da prolactina, lá no período após, no final da gravidez, né, e depois do nascimento do bebê, geralmente você vai ter lá o pico, você tem a liberação dessa prolactina, ou, desculpe, desse leite aqui através dessas glândulas. Então, precisa de um sistema de ductos, né, de canais, que vão conduzir esse leite, esse produto, né, do leite, que através desse sistema, que vai desembocar aqui nos canais lactíferos, aqui no final do bico, né, da mama, que vai culminar, então, na parte da auréola, que vai ser expulsado ali, naquele momento da amamentação, né, ou então, até em outras situações, né. Então, além desse tecido funcional glandular, dos canais lactíferos, né, dos ductos mamários, a gente também tem os tecidos estromais, que são aqueles tecidos que vão dar a sustentação da mama, né? Quais são esses tecidos, né? Tem o tecido conjuntivo, tá? Que vai estar aqui entre os lóbulos, né? O tecido conjuntivo, que geralmente é ele que dá a sustentação, e também o tecido gorduroso, né? Que ficam aqui geralmente abaixo da camada de pele ou de tecido muscular aqui dessa mama. Então, geralmente a gente tem ao redor, cobrindo toda a estrutura mamária, a gente tem também tecido, uma camada de tecido gorduroso, que também é um processo de modificação dessa estrutura ao longo da vida da mulher, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, basicamente, é essa estrutura, né, da mama, e alterações, né, podem acontecer alterações tanto fisiológicas quanto patológicas que podem estar associados ao desenvolvimento ou estar associados com consequências de algum processo patológico ou do próprio processo hormonal, que a gente vai discutir um pouquinho mais. Bom, então, como eu já tinha falado, o tecido mamário é um tecido glandular, né? A gente sabe, então, que o tecido glandular é um tecido epitelial, tá? Especializado na função glandular, né? A gente já viu isso lá na parte da endosservice. E é classificada como uma glândula sudorípara, tá? Então, a glândula mamária, ela é considerada uma glândula sudorípara, só que ela é apócrina modificada, tá? É uma glândula modificada para liberação do conteúdo interno para fora, né? Ela é derivada da ectoderme, essas células glandulares, tá? E ela é suspensa por esses ligamentos suspensores de Cooper que estão lá entremeando aqueles lóbulos, tá? Então,
Assim como o tecido glandular, que está presente lá no colo uterino, na mama, os hormônios sexuais femininos também são muito importantes para o desenvolvimento dessas células lá do folículo mamário, tá? Do lóbulos mamários. Então, lá na primeira fase do ciclo menstrual, o aumento do estrogênio lá antes da menstruação, quando você tem um aumento do pico de estrogênio gerado lá nos ovários, o que é que vai acontecer? Esse estrogênio, ele vai ativar e vai aumentar a proliferação das células ductais, das células epiteliais, desses ductos mamários, né, que eles, geralmente, as células ductais, eles estão em monocamada, tá, dispostas de monocamada, o citoplasma normal, ok, distinto, né, observável, e pode haver presença de pequenos núcleos pequenos e nucléolos discretos. Então, quando a mulher sai da primeira fase do ciclo menstrual e passa para a segunda fase, geralmente, como você tem já uma maior concentração da progesterona, né, você tem um aumento também da proliferação dos lóbulos, tá? Então, geralmente, aqui nessa fase, na segunda fase do ciclo, você geralmente tem o aumento do estroma. Então, além de você ter a proliferação dos lóbulos, você também tem um estroma demasiado, ou seja, aquele interstício entre as células lobulares também pode estar aumentado. Então, como se você tivesse uma, como se você tivesse com a glândula realmente, a glândula, a mama totalmente aumentada, né? Aquela situação pré-menstrual muito comum, né? Que a gente sente a glândula aumentada, né? Pode até haver incômodo, né? Dor, por conta mesmo desse aumento mesmo da proliferação dessas células que compõem tanto o lóbulo mamário quanto as células estromais. Aqui nessa situação, nessa segunda fase do ciclo, geralmente as células ductais elas vão estar dispostas em várias camadas. O citoplasma ele já não aparece, tá? Geralmente a cromatina nuclear ela fica mais marginal e geralmente você pode ter uma área mais clara ao redor do nucleolo ali proeminente. E nessa fase aqui você tem um aumento muito grande de número de mitoses, por isso você acaba aumentando mesmo a hiperplasia do tecido. Já com a menstruação, o que é que acontece? Logo depois da menstruação, logo cai o estrogênio e a progesterona, né, naquele momento ali, os lóbulos, eles vão retornar às características normais, porque ele não vai ter mais aquele estímulo desses hormônios reprodutivos, tá? E aí, essa situação aqui acontece, então, a cada ciclo acontece essa proliferação e depois volta ao normal, né? Então, são ciclos que vão se repetir, até que a mulher, ela entra na famosa menopausa, né? E aí, na menopausa, vai cair tudo, né? Infelizmente, a gente sofre, né? Então, o que é que acontece basicamente na menopausa? Como você não tem os estrogênios e a progesterona, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que acontece lá no esfregaço cérvico-vaginal, a atrofia, né? Então, as células que compõem esse epitélio aí glandular e também as células estromais, elas vão se atrofiar. Então, vão parar de proliferar e de amadurecer, tanto do tecido conjuntivo do estroma, quanto das células glandulares. E aí você acaba havendo o quê? Uma lipossubstituição. Por isso que com o passar dos anos, lá depois da menopausa, geralmente a mulher ela não tem mais tecido funcional, né? Glândula. Na verdade, ela tem uma substituição desse tecido aí por tecido gorduroso, ou seja, por adipócitos. Então, a mama ela fica realmente gordurosa, tá? Então, basicamente, é isso que acontece lá depois que os hormônios sexuais eles vão diminuindo, né? E aí você tem a gravidade atuando mais fortemente aí nesse momento da vida da mulher, né? Bom, e aí quais situações, basicamente, a gente pode dividir três tipos de situações e grupos de alterações que podem contribuir para alterações tanto visuais ou alterações clínicas dessa mama, tanto alterações citológicas microscópicas que a gente vai observar no microscópio, né? Então, a gente divide essas doenças mamárias em
o grupo de doenças que a gente associa com a inflamação, que pode ser a situação aguda ou crônica, né, ou granulomas, por exemplo, as infecções, né, pode acontecer, por exemplo, abscessos, a presença de abscessos bacterianos dentro dessa mama, tá? E aí, nessas situações de abscessos, você pode ter uma resposta inflamatória aguda, que pode, a depender do tipo de agente, pode evoluir para uma doença crônica, né? Você pode ter uma mastite granulomatosa, que seria uma infecção com a presença de algum agente infeccioso que leve a uma resposta de hipersensibilidade do tipo granulomatosa, né? Então, a depender do agente, pode acontecer isso. Então, as alterações que acontecem nessas situações aqui são aquelas alterações inflamatórias que a gente já viu lá na primeira unidade, tá? Basicamente, pode acontecer as mesmas coisas, porque são células bem semelhantes, né? São células epiteliais glandulares, né? Muito parecidas com as células lá da endocérdice. O outro grupo de alterações, né, que podem acontecer nessas mamas aí, pode ser a hiperplasia, né? Que na verdade é o aumento dessa mama, né? O aumento da proliferação dessa mama. Há um número de mitoses aumentadas por conta de uma doença fibrocística, né? Ou por alterações da gestação, como a gente acabou de falar, né? Então, durante a gestação, a gente tem uma proliferação aumentada mesmo dessas glândulas, nesse tecido glandular, por conta mesmo da necessidade, né, da amamentação do bebê, depois que ele nascer. Então, a cada mês, a cada passo que a mulher ela evolui durante a gravidez, essa mama ela acaba aumentando de tamanho até um determinado ponto, né? Por conta mesmo dessas alterações hormonais, né? Principalmente a progesterona e a prolactina. E existem as condições que a gente chama de neoplasias benignas, que são presença de determinados tumores ou cistos que são benignos, né, que são alterações do crescimento celular, mas que são de características benignas, né, e que também podem gerar essa hiperplasia e promover alterações lá nesse esfregaço, né, de células que podem ser observadas no microscópio. E a outra alteração, que é a campeã, né, que é a que mais gera as solicitações, né, desse tipo de exames, nas situações de câncer, né, neoplasias aí, no caso, malignas mesmo, da mama, que é o primeiro, é o câncer mais prevalente, né, entre as mulheres. Na verdade, dentre todos os cânceres, o de mama é um dos mais prevalentes, né, tanto para homem e para mulher, e também no grupo das mulheres, é o de maior prevalência, sem dúvida. Bom, e a gente pode ter doenças mamárias tanto nas células que compõem os lóbulos mamários, quanto nas células que compõem os grandes ductos, tá? Que, na verdade, são só localizações diferentes, mas basicamente são células bem parecidas, né? Então, quais seriam as doenças que acometem os lóbulos mamários? Por exemplo, a doença fibrocística, né? Alteração a nível de manifestação de fibrose dentro dessa mama, né, do lóbulo mamário, o fibroadenoma, presença de cistos, e a maioria dos cânceres mamários, eles ocorrem nas células lobulares, né, no lóbulo mamário. Já por outro lado, em menor prevalência, a gente tem alterações dos grandes ductos, tá? Por exemplo, nos papilomas, carcinomas papilares, que é um tipo de alteração da epitelial nas papilas lá mamárias, né, na parte dos ductos mesmo, dos canais lactíferos, que é muito menos comum de acontecer, a ectasia ductal, e também alterações como na doença de Paget, né, que é uma doença muito mais a nível ósseo, mas que você pode ter alteração também mamária. E quem são essas células que compõem, né? Como é que a gente identifica e caracteriza esses tipos celulares? Então, como eu já falei aqui, são células epiteliais, né? São células epiteliais especializadas na secreção do leite, né? Então, tanto os lóbulos quanto os grandes ductos são formados por células epiteliais e células mioepiteliais, que é uma subdivisão das células epiteliais, uma especialização maior ainda dessas células. Então,
Como a gente pode ver aqui, ó, essas estruturas aqui redondinhas são os folículos ou são os lóbulos, tá? Então, são várias estruturas redondinhas que contêm uma camada ou múltiplas camadas, né, de células epiteliais que têm essa função de secretar. E para onde vai parar esse material que é secretado? Aqui no interior, né, no interior dessa glândula, aqui no meio, o material que é produzido, ele é lançado aqui nesse espaço, né? O leite, ele fica aqui dentro, e aí, através das células mioepiteliais, que são essas estruturas aqui, essas bolinhas aqui, ó, que ficam ao redor, tá vendo? São as células mioepiteliais, que elas circundam, então, esses ductos, porque eles têm, como essas células têm uma função contrátil, tá? É uma célula meio que parecida com a célula muscular, então ela é uma junção entre a célula epitelial e a célula muscular, tá? Por isso que o nome é mio, de tecido muscular, epitelial. Então, essa célula mioepitelial, ela vai ajudar a se movimentar aquele conteúdo ali do leite para poder cair nos ductos lactíferos, né, nos canais lactíferos até o canal, né, onde vai ser retirado ali aquele leite, tá? Então, basicamente, é esse o processo que acontece, né, durante a amamentação do bebê, por conta da presença dessas células mioepiteliais. Bom, e como é que a gente vai observar aqui? Aqui a gente vê como esse corte aqui dessas células, tanto epiteliais como das células mioepiteliais, quais são as características, né? Então, como a gente pode ver aqui nesse corte, né, a gente tem aqui, então, ó, um lóbulo, tá? Com esse folículo aqui. Então, a gente tem, ó, várias camadas, tá? Então, esse tecido aqui tem, na verdade, tem uma camada. Então, uma camada de células epiteliais, tá? Essas células epiteliais, que são essas células glandulares ductais que vão revestir, então, os ductos, né, mamários, são elas que vão produzir, então, o leite que vai ficar aqui dentro, tá? E as células mioepiteliais, elas ficam aqui ao redor, ó, são essas células aqui que ficam com esse citoplasma mais esbranquiçado, bem oco, vamos dizer assim, porque ele é branco, ele não se cora, tá? E aí elas têm essa característica de movimentar. Então elas ficam ao redor da glândula, né? Entre o estroma, o que é o estroma? Essa parte rosa aqui é o estroma, que é tecido conjuntivo, tá? E aqui no meio é o tecido mesmo glandular. Essa aqui é o tecido glandular e aqui é o estroma do tecido mamário. E essa célula, entre um e o outro, a gente tem as células mioepiteliais, que tem essa contribuição aí na movimentação e no direcionamento do leite até os canais lactíferos, né, de retirada desse leite aí, quando o bebê for se amamentar, né? E quais as características de uma dessas células numa situação normal, né, sem doença, tá? Então, quais os achados citológicos normais desse tecido glandular? Então, as células que vão compor os ductos, né, que são células epiteliais ductais, são células pequenas, tem a característica cuboide, né, que a gente já viu lá na endocépsia, são bem parecidas, tá? Elas podem se apresentar como favo de mel, lá no esfregaço, lá quando for observado no microscópio, da mesma forma que as células endocervicais do colo uterino. Podem se apresentar também fragmentadas ou isoladas de uma forma cilíndrica. Podem apresentar-se como duas células juntas, tá? Geralmente, a membrana nuclear dessas células, ela é lisa, né? A membrana nuclear lisa, com cromatina densa e homogênea. Já as células mioepiteliais, o citoplasma ele é bem fininho, ó, geralmente a gente nem vê, na verdade, né? Mas é visível. Os nucleolos, pode ter nucleolos, tá? Geralmente ela está sempre aqui disposta ao redor dessas células epiteliais. Então, elas se apresentam juntas. Então, se a gente observar geralmente uma está perto da outra. É como se fosse quando a gente enxergar uma, geralmente a gente vai enxergar a outra próxima. Podem também estar presentes células metaplásicas, né? A gente sabe que a gente viu lá na primeira unidade o que é o processo de metaplasia. O processo de metaplasia pode acontecer tanto
para qualquer tipo de tecido, tá? Na verdade, o processo de metaplasia nada mais é que uma alteração celular, né? Uma modificação de um tipo celular em outro. Então, isso também pode acontecer no tecido mamário, tá? Então, essa metaplasia apócrina, ela pode acontecer tanto de maneira isolada como em grupos. E aí, essas células, elas se apresentam de que maneira? Geralmente, citoplasma denso, granular. Às vezes, essas células têm nucleolos que estão bem corados, né, hipercromáticos, e pode ter nucleolo. E as células escamosas, a gente já sabe demais, né, já viu bastante lá na primeira unidade. É a mesma estrutura, a mesma morfologia das células escamosas lá, cérvico-vaginais, tá? E se descamam também, normalmente, através do mamilo. E os macrófagos, né? Os macrófagos que fazem parte do tecido aqui conjuntivo. Então, são aquelas células de vigilância, né? Que vão fagocitar elementos, substâncias estranhas que acabarem penetrando nesse tecido. Então, aquela célula imune que tem a participação de imunidade, né? Dentro desse tecido aí. E pode, às vezes, a gente pode enxergar esses macrófagos lá no microscópio. Tá? Às vezes eles podem ter vacúolos, né? Podem fagocitar alguma substância estranha, então a gente pode observar isso lá. Então, basicamente, são esses achados citológicos normais que a gente vai observar. Bom, mas aí, quais situações e por que que a gente vai acabar realizando esse tipo de análise, né, citológica da mama? Bom, primeira coisa, a gente tem basicamente 3 situações da gente coletar esse tipo de amostra, tá? Então, geralmente, o que é que acontece? Para o médico solicitar a pesquisa ou a citologia mamária, ou seja, a punção, vocês até, é muito comum isso acontecer, né? Vocês já podem até ter passado por uma situação dessa, né? Gera muito desconforto, a gente fica com medo, né? Porque sempre a gente pensa de câncer logo e tal. Mas, na verdade, a necessidade de realização de histologia mamária geralmente se dá por conta da presença, geralmente, ou um exame de imagem, né? Um achado radiográfico, né? Ou a mamografia, né? Ou mesmo o exame de toque, né? Mas geralmente é por um exame de imagem, que aí alerta ou desperta a necessidade de se fazer aquela punção ali. Ou geralmente, a depender do conteúdo, né, que você tem naquele cisto ou naquele nódulo que foi observado, aí a médica vai solicitar. Geralmente, inicia-se com o processo de punção aspirativa, né? Que é menos incômodo, né, menos invasivo do que a própria biópsia em si. E, apesar de que a biópsia que se faz para retirar um pedaço do tecido mamário também acontece por agulha aspirativa fina, né, mas mesmo assim ela é muito mais incômoda do que a própria PAF, tá? Então a gente tem as duas situações, a punção aspirativa por agulha fina ou a biópsia em si, tá? E também a gente tem outra situação, tá? Que existem mulheres, a depender do tipo de alteração que ela apresenta, ou de doença, que já acontece a descarga papilar normalmente, né? Sem ter a necessidade de se resgatar esse material. Ou seja, tem mulheres que a mama dessas mulheres podem estar secretando algum tipo de líquido, e esse líquido ele pode ser coletado e aí analisado, né? Porque, como eu tinha acabado de falar, as células, as células que estão aqui presentes, né, dentro do mamilo, né, antes do mamilo, na verdade, essas células epiteliais que compõem ali o mamilo, elas se descamam normalmente. Então, geralmente, se você tem um processo de descarga de líquido que está sendo produzido, né, de secreção que está sendo produzida dentro dessa mama, e chegar até a sair, né, acabar sendo liberado ali através daquele mamilo, esse material pode ser observado no microscópio, né? A gente chama isso de descarga papilar, tá? Então, seria esse processo aí de secreção que está ocorrendo naquela mama, que pode ser utilizado para observação no microscópio.
E depois que obteve-se essa amostra, acontece a mesma coisa que a gente viu lá na citologia ginecológica, tá? Então, essas células, elas vão precisar ser colocadas numa lâmina, ou se for através da citologia líquida, que hoje é muito mais comum, tá? Então, você vai preservar aquela amostra, você vai depois colocar ou fixar numa lâmina, você vai ter que corar, né? A gente não adianta a gente ir para o microscópio sem corar, porque as células a gente não vai enxergar nada, né? Então precisa se corar, sempre precisa se corar as células, né? Qualquer tipo de tecido, qualquer tipo de análise, mesmo citológica ou histopatológica, a gente precisa corar para poder observar na lâmina. E aí, depois que fez todo esse processo, observou na lâmina, análise microscópica, a gente também existem critérios, né, que os órgãos sanitários, né, que as sociedades brasileiras ou o Ministério da Saúde, por exemplo, estabelecem aquelas categorias, né, para a gente diagnosticar, né, são aqueles critérios de classificação, por exemplo, da punção aspirativa por agulha fina. Então, a gente tem, basicamente, nessa situação, tem 5 critérios. Aquela amostra ela pode ser negativa para a malignidade, ou seja, não tem alterações que estão associadas com a malignidade. Situações atípicas, ou seja, que tem alterações atípicas. Suspeito de malignidade ou já positivo para malignidade. E também tem aquela situação de amostra inadequada ou insatisfatória, tá? E o que seria isso? Então, basicamente, existem os critérios para a gente considerar que aquela amostra para PAF é adequada. Então, geralmente, você tem que ter, no mínimo, 5 a 6 grupamentos de células bem preservadas, que a gente observa adequadamente no microscópio. No caso do diagnóstico, para a gente liberar um laudo como diagnóstico negativo, que seria uma alteração benigna, né? Essa amostra estaria satisfatória, tá? Tem que ser satisfatória para a gente liberar um laudo com diagnóstico negativo. E por que a gente chama de diagnóstico negativo benigno? Porque ninguém vai fazer uma punção se você não tiver, se não tiver uma indicação clínica, a presença de um nódulo, né? Ou de um cisto. Ninguém vai fazer aplicar uma agulha desse jeito aqui, uma agulha com uma agulha enorme, né, grande, inserir no tecido mamário, incômodo pra caramba. Ninguém vai fazer se não houver uma suspeita, né? Então sempre tem que ter uma suspeita para poder fazer esse tipo de exame. Bom, então sempre vai haver a correlação entre esse resultado citopatológico com os achados clínicos, né? Ou a suspeita clínica. Por exemplo, o que seria uma suspeita clínica? O incômodo na mama, alteração visual, né? As situações em que você tem alteração da auréola, a cor, aspecto em forma de casca de laranja, né? Que o pessoal chama, né? A mama com vários buraquinhos e furos, né? Alteração mesmo anatômica dessa mama que vão sugerir algum processo patológico. E também achados radiológicos, né, de imagem que vão sugerir. Então, a gente vai ter esses 3 testes, eles têm que estar relacionados, né, correlacionados. O resultado citopatológico, os achados clínicos, a suspeita clínica da paciente e os achados de imagem, tá? Outra coisa que é importante chamar a atenção, que um resultado de punção negativo, ele não exclui uma presença de malignidade. A mesma coisa que a gente sabe lá do preventivo. Não quer dizer que naquele preventivo que ele deu negativo para a malignidade, não quer dizer que a paciente não tenha um câncer, por exemplo, se ela tiver uma suspeita clínica, né? É a mesma coisa aqui. Então, resultado histológico negativo, ele não garante que o nódulo é benigno, tá? Então, você tem que sempre associar os achados clínicos e a mamografia, né? E os outros exames que vão contribuir para o diagnóstico geral daquela paciente. Bom, e aquela outra categoria que eu falei, que é a categoria atípica, geralmente é utilizada para amostras que você tem pouca probabilidade de malignidade, mas geralmente nessas situações é muito comum você ter uma mistura de achados citológicos, né? Você, por exemplo, tem características benignas e características malignas na mesma amostra. Aí você fica na dúvida, né? Então, nessa situação, sempre tem que tirar a dúvida com o quê?
biópsia, né? A biópsia sempre fecha o caso. E a categoria suspeita é aqueles achados prováveis de malignidade, que sempre a gente vai, sempre o médico, depois da punção, vai, se continuar havendo aquela suspeita, né, se for sugestiva, suspeita ou malignidade, você tem que solicitar a biópsia para poder confirmar. E quais os critérios que são importantes a gente observar? A celularidade, né, a presença dos grupamentos, se tem muito ou se tem poucas células, arranjos celulares, como é que essas células estão organizadas, a presença do fundo, né, o fundo do escregaço, aquele background que a gente viu também lá na análise citológica ginecológica. Geralmente, quando você tem processos malignos, a gente tem aquela famosa diátese tumoral, que é aquele esfregaço seio, sujo, com bastante células mortas, né, restos necróticos, pode ter o processo inflamatório associado, né, citólise. E aqui eu trouxe, aqui no geral, que alguns padrões citomorfológicos que podem ser observados em cada um dos tipos mais comuns de doenças mamárias. Então, por exemplo, a presença de cistos mamários. Geralmente você tem fundo limpo, você tem já de poucas células, né? Você tem um processo mais benigno. Já em alterações inflamatórias, geralmente você cursa com alterações mesmo inflamatórias que são pode ter a presença das células da resposta imune, né? Polimorfonuclear, bastante neutrófilo, pus, presença de estiócitos, se for uma infecção bacteriana, por exemplo, um abscesso bacteriano. Se foram doenças mais crônicas, como uma mastite, uma granulomatosa, aí você vai ter o quê? Células mais da resposta crônica, da resposta imune crônica, por exemplo, linfócitos, plasmócitos, células gigantes multinucleadas, né? Então, a depender desse tipo celular, isso sugere algum processo patológico diferente. Já os tumores fibroepiteliais, quais são as características? Aí você tem já uma celularidade aumentada, você pode ter células que tenham atipias, né, diferenças na sua morfologia normal. E o carcinoma intraductal, mesma coisa, né? Você vai ter atipias nesses tipos celulares, né? Eu não vou cobrar de vocês quais os tipos de atipia, eu quero que vocês só entendam no geral, né, como é que esse processo, a gente pode diferenciar isso dentro do microscópio, tá? Né? Os achados citológicos. Então, aqui eu trouxe os exemplos, só por exemplo, aqui são quatro campos, né, de um carcinoma ductal, né, de mama. Então, a gente vê aqui, basicamente, alterações, atipias nucleares dessas células, né? Então, a gente vê, ó, células que têm núcleos bastante estranhos, né? Você tem um núcleo bem grande, basicamente, núcleos grandes, ficam mais excêntricos, ou não ficam mais no centro, eles ficam mais na periferia dessa célula. Eles ficam hipercromados, né? Com a cor bem mais escuro, né? Bem mais basofílico. São volumosos, a membrana nuclear ela é mais irregular, tá? Aqui você tem figuras de mitose que são atípicas, como a gente pode estar vendo aqui nessa seta. E aí você vai ter depois outros achados, né? Você vai ter aqui, tem várias células também que ficam associadas, né? Células estranhas que a gente às vezes não consegue nem identificar. Então, geralmente são achados citológicos que sugerem um processo de malignidade, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria falar com vocês sobre o tecido mamário, né? Como a análise citológica mamária. Mas é claro que eu trouxe uma visão aqui bem mais simplificada, né? Porque para a gente liberar um laudo desse de uma análise citológica mamária, não é tão simples assim, né? Demanda uma especialização, a gente precisa estudar bastante os tipos celulares, quais são as características normais e anormais desses tipos celulares, e para a gente ter garantia daquele tipo de laudo ali. Apesar de que sempre a biópsia ela vai precisar ser realizada para confirmar a presença daquela alteração maligna, certo? E às vezes nem alteração maligna, às vezes nem um processo maligno, mas que deixa dúvida, né, na análise citológica, e você precisa depois realmente tirar a dúvida na biópsia, certo?
Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma experiência de punção que vocês tenham feito? E aí, nada? Pro, Oi. eu, eu tenho uma pergunta, na verdade. Uma dúvida, na Sim, verdade. A minha mãe, ela fez a punção e ela fez o exame. E quando ela fez a punção, depois ela voltou com o resultado e teve que fazer outro exame para poder ver como é que estava, radiológico. E aí não deu nada. Na primeira, tinha dado tipo uns coágulozinhos. E depois que ela fez a punção, o médico disse que tinha sumido, que tinha sido uns líquidos que ela tinha dentro dos seios. sim, é muito comum, né? É muito comum isso, assim. O nosso tecido mamário, como a gente acabou de ver aí, assim como o tecido cérvico-vaginal, na verdade, assim, tecido epitelial, ele é muito influenciável hormonalmente, né? As células epiteliais, elas têm receptores para os nossos hormônios reprodutivos, né? Principalmente se a gente falando em termos das mulheres, né? Então, esse tecido epitelial da gente, ele é muito influenciável pela presença desses hormônios, né? Então, por isso que as nossas características sexuais femininas, né, que basicamente são as características mesmo relacionadas a glândulas, né, a presença de epitélios, enfim. Então, as nossas mamas, elas são muito influenciadas, o nosso tecido mamário é muito influenciado por hormônios. Então, a depender do nível hormonal dessa mulher, é muito comum. A gente, por exemplo, mulheres que utilizam anticoncepcionais, né, geralmente você tem alterações a nível de presença de você acaba, o processo de proliferação dessas células glandulares ali pode acontecer, pode promover, por exemplo, a presença de alterações hiperplásicas que podem comprometer e acabar gerando um cisto ou um nódulo, e aí, se aquele processo que gerou aquele cisto, aquele nódulo, ele não existe mais, ou outra alteração, a alteração não existe mais, ou diminuiu aquele nível hormonal, ou aumentou, a depender de qual foi a causa. Então, geralmente, pode acontecer dele desaparecer mesmo, né? É muito comum, às vezes, as mulheres, eu tinha um cisto aqui, por isso que é muito importante o acompanhamento, né? Porque, às vezes, aquele cisto pode sumir, né? Tem pessoas que eu mesmo tenho uns 4 ou 5 cistos que me acompanham, né? Então, a gente tem sempre que estar acompanhando, porque alguns somem, outros regridem, né? Outros aumentam de tamanho, e por isso que você tem que estar sempre fazendo esse processo de acompanhamento lá no mastologista. Certo? Sim, é muito comum essa questão aí. Eu já vi algumas situações assim, que às vezes alguns nódulos, eles simplesmente somem, desaparecem. Mas assim, é muito importante ter cuidado, porque às vezes o problema foi somente o impedimento de acessar esse nódulo, mas pode ser que ele ainda esteja lá, né? Porque como é um tecido mesmo glandular, tem tecido gorduroso, né? Tem um estroma, então você pode acabar que esse nódulo ele pode vamos dizer assim, ficar escondido ali, né? Por tecido fibroso, enfim, e aí não ser observado, né? E às vezes você não tem um exame de imagem que você consiga detectar onde é que aquele nódulo está. Então, a gente já vi algumas situações em que não consegue acessar aquele nódulo, e aí você acaba não realizando aquele exame porque não tem o que você fazer, né? Mas aí é importante que ela continue o acompanhamento, né? Porque certamente a médica depois vai solicitar um novo exame de imagem para saber onde é que esse nódulo está, se ele regrediu, se ele ainda está lá, o que aconteceu, tá? Mas essas características aí relacionadas a isso aí são muito mais questões médicas, né? Não é muito a nossa praia, não é
né? São considerações aí que eu posso até responder aqui para vocês, mas que eu não sou a pessoa mais indicada para estar falando desse assunto, porque eu não sou médica, né? Certinho? Mais alguma coisa? A gente pode discutir ainda mais na semana que vem, né? Que acho que é uma discussão bem interessante aí. Então, aqui seria as questões que eu quero que vocês respondam para a gente discutir na aula que vem, tá? É um casozinho clínico aqui com relação a câncer de mama, e tem mais essas 5 questões aqui relacionadas ao capítulo do livro de carcinoma de mama que eu coloquei lá no Google Class. Sim, pois é, tem isso, né? Por isso que eu falei. As mamas é muito complicado, a gente. Exames de mama são muito, vamos dizer assim, é muito variável, né? Muito pleomórfico, porque às vezes esses nódulos, eles realmente eles se movimentam, né? Podem se movimentar, e aí você acaba não observando direito. Você pode ter presença de outros tipos, ter processo fibrótico dentro daquela mama, que às vezes prejudica a visualização, o acesso daquele nódulo. Até no próprio exame, às vezes você acaba modificando a localização de um ou outro, e aí você acaba tendo esse tipo de alteração aí. Mas o que é mais importante é realmente você estar sempre em contato com o médico e estar fazendo regularmente, né, para não de um dia para o outro, o câncer ele não cresce assim de um dia para o outro, né? E você demora um tempo, né? Geralmente é isso que acontece. É muito raro você ter um câncer que de um dia para o outro ele vai se estabelecer e aumentar de tamanho assim do nada, né? Não. Na verdade, é um processo evolutivo, né? E por isso que a mulher ela deve sempre fazer os exames frequentemente, aí, principalmente né, a partir dos 35 anos, 30, hoje até 30 anos, fazer mamografia, né? Fazer exame de toque, estar sempre atento, né, ao seu corpo, isso é muito importante. Apesar de que as mulheres são bem mais fiéis, né, a esse tipo de alerta do que os homens, né, mas ainda assim a gente tem muito caso a prevalência de câncer de mama é absurda, né, a gente tem muito caso, certamente a gente conhece várias pessoas, eu tenho, né, por exemplo, eu tenho um exemplo, que eu conheço várias pessoas que já tiveram câncer de mama, né? A prevalência é bem alta mesmo. Certinho, então, gente. Então, até semana que vem, para quem tiver em hematologia, a gente se encontra amanhã. Boa noite para vocês. Fiquem em paz e se cuidem.